No banco dos réus, suspeito de matar enteado é julgado em São Gonçalo do Sapucaí, no sul de Minas. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, a não ser Deus, né? E se ele tirou, ele tem que pagar por que ele fez. Né? Tragédia. Idosa de 76 anos morre soterrada em desabamento de casa em Rio Pomba, na Zona da Mata. Foi aposentada, que ouviu um barulho estranho e pediu ajuda. Falou com o filho que alguma coisa estranha estava acontecendo no andar de cima. Enquanto ele subia para ver se havia algo de errado, tudo desmoronou. Flagrante. Carro desrespeita a parada obrigatória e causa acidente impressionante em Montes Claros. E morreu hoje à tarde em Belo Horizonte o diretor executivo do Atlético, Bebeto de Freitas. Olá, boa noite para você. O Mais Notícias desta terça-feira começa mostrando que continua em São Gonçalo do Sapucaí, no sul de Minas, o julgamento de Clóvis Bento, de 48 anos. Ele é suspeito de ter matado a tiros o próprio enteado em 2012. Stefano Márcio dos Reis, de 15 anos, era o rapaz enteado que está sendo julgado agora. O júri popular está previsto para terminar amanhã. Clóvis Bento, de 48 anos, chegou ao Fórum de São Gonçalo do Sapucaí acompanhado do advogado. Ele é acusado de ter matado com um tiro o enteado Stefano Márcio dos Reis, de 15 anos. O crime aconteceu em setembro de 2012. Clóvis, que fugiu depois de atirar, se apresentou na delegacia da cidade uma semana depois. Durante esse tempo, ele não ficou preso um dia sequer. Nossa equipe foi autorizada apenas a fazer imagens do salão do júri antes do início do julgamento. Durante o período em que ficamos no salão do júri, o Clóvis ficou o tempo todo sentado de cabeça baixa ao lado do advogado. São 4 testemunhas de acusação e nenhuma de defesa. A primeira a ser ouvida foi a mãe da vítima, Eliane de Cássia da Silva, que contou com detalhes tudo o que aconteceu no dia do crime. Stefano era o filho mais novo do primeiro casamento da dona de casa. Um menino tranquilo, que gostava de estudar e que, de acordo com a mãe, se dava bem com o padrasto. No dia do crime, o Clóvis foi o primeiro a levantar da cama. Ele se levantou e saiu de casa para ir até o bar, como costumava fazer sempre aos fins de semana. Pouco depois, a Eliane também levantou. Levantou e foi lavar roupas no fundo da casa. Lá no fundo, bem perto da cozinha, ficava a máquina de lavar. Por volta de 11 da manhã, o Stefano acordou e foi ajudar a mãe. Pouco depois, o Clóvis chegou. Ele chegou, não falou nada com ninguém, foi até o quarto, ligou a televisão, depois foi até a cozinha, pegou o prato, colocou a comida, almoçou e voltou para o quarto. Provavelmente para pegar a arma, o revólver. Ele saiu então do quarto novamente, foi na direção do enteado e disparou. Eu só escutei o disparo e o meu filho caindo em cima de mim. Na hora eu não sabia nem o que tinha acontecido, porque tudo é muito rápido. Você entra em choque mesmo, né? O estrondo, assim, você fica surdo. Quando meu filho caiu em cima de mim, eu não tive reação. A reação que eu tive foi em tentar socorrer ele a todo momento, porque eu estava sozinho. Eliane conta que sabia que o marido tinha uma arma, mas nunca se interessou em saber o motivo de ele ter adquirido. Até hoje eu não sei por quê. Por que ele pegou essa arma de alguém, sabe? Porque ele comprou essa arma de alguém. No chão do quarto onde Clóvis dormia com Eliane, a polícia encontrou 2 munições de revólver calibre 38 intactas. Depois do crime, Clóvis ainda teria ameaçado a ex-esposa. Esta carta, escrita com palavras recortadas de revistas, foi deixada debaixo da porta da casa de Eliane quase 1 ano depois de Stefano ter sido assassinado. A dona de casa atribui ao ex-marido os dizeres em tom de ameaça. Para Eliane, a condenação do réu será a maior vitória que a família de Stefano poderia ter. Não saia da cadeia.
como todo mundo sai, né, com 2, 3 anos. Nada de cumprir 1/3 da pena, não. Se é julgado a 30, que fique 30. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, a não ser Deus, né? E se ele tirou, ele tem que pagar por que ele fez, né? A Polícia Civil acredita que os 2 casais do Rio de Janeiro presos tentando comprar um bebê em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, podem estar envolvidos em um esquema de tráfico internacional de crianças. Eles foram descobertos depois que a mãe desistiu de entregar o filho que tinha sido negociado por meio das redes sociais. Foi o arrependimento da mãe que levou a polícia a descobrir todo o esquema. A jovem que disse não ter tido amor pelo filho durante toda a gravidez mudou de ideia ao cuidar e amamentar o bebê ainda na maternidade. Eu não sentia nada pela gestação. Só depois realmente que ele nasceu, que ele mamou, que ele ficou comigo, que veio aquele amor de mãe. Segundo a Polícia Civil, a mãe do bebê, uma mulher de 24 anos, natural da cidade de Coração de Jesus, no norte de Minas, engravidou do namorado e escondeu a gestação da família. Como ela não queria ficar com o bebê, ela procurou em redes sociais ajuda para doar a criança. Mas o que ela encontrou foi um esquema onde bebês são negociados. A Polícia Civil divulgou imagens de conversas entre mães e a principal suspeita, Lília da Conceição, de 32 anos. A investigada mostra interesse em ficar com a criança de uma mulher do Rio de Janeiro. Veja que essa mãe pede dinheiro para pagar aluguel. Em outro trecho, ainda questiona se Lília vai mesmo ficar com o bebê ou passar para outra pessoa. A mãe do menino, que nasceu em Contagem, admitiu ter recebido cerca de R$800 de Lília ao longo da gravidez, mas não sabia o que aconteceria ao filho assim que o entregasse à suspeita. Eu comecei a pensar nisso. Será que meu filho vai ter um aniversário, um bolo de aniversário, uma escola, uma pessoa que ama ele de verdade? Ele vai ter uma família? Aí começou a vir o arrependimento. De acordo com a Polícia Civil, a mãe não sabia o sexo do bebê e Lília tinha interesse em ficar com a criança se fosse menina. A Lília é a principal mentora de tudo, é a pessoa que articula, que está encabeçando todas as conversas, que nas redes sociais, inclusive no Facebook, participa de dezenas de grupos, né? Tanto de grupos de desapego, de grupos de barriga de aluguel, de grupos de doações voluntárias e também no WhatsApp. Mas a polícia investiga um esquema mais complexo. Nesses grupos são conversadas maneiras de burlar a legislação e de registrar as crianças aqui para elas serem registradas em nomes de outros pais, a não ser dos biológicos. Foi divulgado também um áudio de Lília em que ela ensina a mãe do bebê a falsificar um documento para registrar facilmente a criança. Não tem xerox de identidade colorida? Você podia fazer uma na hora de ter o neném, fazer uma com os meus dados e com sua foto, você entendeu? Geralmente no hospital eles pedem identidade, entendeu? Aí automaticamente os documentos que for preenchido vai ser tudo com o teu nome, né? Aí já você entrando com uma identidade com meus dados, os documentos preenchidos vai ser tudo com o meu nome. Lília negou qualquer esquema de venda de bebês. Disse que queria adotar uma criança, apesar de já ter 3 filhos. E admitiu que pularia a fila de adoção. Pular a fila de adoção, tudo bem, mas venda e compra, graças a Deus, não centavo nenhum, dinheiro sujo rolou na minha mão. O delegado não descarta a possibilidade de tráfico internacional de crianças e até de órgãos. A gente não tem sombra de dúvida nenhuma que há uma grande organização criminosa de pano de fundo nisso, né? E um mercado muito fácil, que é o mercado da internet, onde qualquer pessoa pode entrar, pode oferecer sua criança de uma gravidez indesejada. E um mercado que é difícil da Polícia Civil tomar conta e analisar no dia a dia. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros apuram as causas do desabamento de uma casa em Rio Pomba, na Zona da Mata. Uma mulher de 76 anos morreu soterrada. Maria Aparecida Boaventura, de 76 anos, estava em casa cozinhando quando a laje desabou e ela morreu soterrada. O desabamento foi no bairro São José, em Rio Pomba, na Zona da Mata. A Defesa Civil da cidade acionou os bombeiros de Ubá e Juiz de Fora. Durante 4 horas, as equipes trabalharam para escorar as paredes e remover o entulho para retirar o corpo da idosa. A aposentada deixou 3 filhos, que perderam o pai há 4 meses.
Os filhos, os netos e os parentes mais próximos estão muito abalados e preferiram não dar entrevista. Mas contaram à nossa equipe que Dona Maria Aparecida chegou em casa por volta de 4 da tarde, depois de passar o dia trabalhando na roça. Ela sentou nessa escadinha, comeu um bolinho, bateu papo com os vizinhos, com os filhos e depois foi para os fundos dessa casa. Ela mora na parte de baixo e outro filho na parte de cima. No momento do desabamento, estavam na casa ela, na cozinha, preparando o jantar, o neto, de 18 anos, no banheiro se preparando para sair e o filho, na entrada, arrumando uma bicicleta. Foi a aposentada que ouviu um barulho estranho e pediu ajuda. Falou com o filho que alguma coisa estranha estava acontecendo no andar de cima. Enquanto ele subia para ver se havia algo de errado, tudo desmoronou. A cozinha da casa de cima e o terraço desabaram em cima da cozinha da aposentada. Foi o único cômodo da casa que ficou destruído. Por pouco, Dona Maria Aparecida não se salvou. O neto de 18 anos não se feriu. Segundo a família, quando ouviu o primeiro estrondo, ele puxou a avó pela mão para tirá-la de dentro da cozinha. Mas a idosa ficou com medo de atrasar a retirada do jovem e voltou para onde estava. Nesse momento, ela foi soterrada por parte dos escombros do andar de cima. As duas casas foram interditadas pela Defesa Civil. Dorvalina levou um susto ao saber da morte da amiga que conhecia há 40 anos. Muito susto mesmo. Pode dormir muito mal essa noite. É triste, muito triste. Na hora por outra tirou uma pessoa no meio da gente, uma pessoa tão boa, né? Dona Maria Aparecida vai ser lembrada como uma mulher ativa, dedicada à família e aos amigos. Para mim era uma pessoa boa, tinha dia que estava alegre, muito alegre. Os bombeiros de Ubá voltaram ao local no final da manhã. Agora tem que ter uma perícia mais profunda, né, do que aconteceu, para ver a causa do que aconteceu, que foi uma laje de cima que desceu, caiu e levou de baixo, justamente em cima da cozinha onde estava a Dona Aparecida. Entendeu? Vai ser tomado todas as medidas que possam ser tomadas diante do sinistro que aconteceu. Bom, obviamente nós não somos engenheiros, não tem nenhum técnico por aqui e a perícia técnica também ainda não foi feita. Mas é possível que a perícia apure o que acontece com muita frequência, principalmente ou especialmente em bairros, em regiões de baixa renda. As pessoas vão fazendo o chamado puxadinho, vão construindo cômodos, um em cima do outro, um do lado do outro, sem qualquer tipo de planejamento técnico, sem qualquer tipo de planejamento de engenharia, o que é mais importante, e são ajudados nessa missão pelas prefeituras que não têm fiscalização, permitem que essas construções vão acontecendo e o resultado disso, infelizmente, é o que a gente viu na reportagem, né? Risco para as pessoas que moram na casa e para as pessoas que moram em volta. Isso é muito comum, especialmente nas cidades do interior e precisa ser visto com mais carinho pelas prefeituras. E por falar em risco, a terra tremeu hoje de madrugada em Monte Belo, no sul de Minas. Segundo o Observatório de Sismologia da UNB, a Universidade de Brasília, o tremor teve magnitude de 2,1, o que é considerado pequeno. Moradores ouviram um estrondo e em seguida a terra tremeu. Não há relatos de danos causados aos imóveis da região. Ainda de acordo com o Observatório Sismológico da UNB, em 1984, portanto há 34 anos, outro tremor com a mesma magnitude já havia sido registrado em Monte Belo. Câmeras de segurança registraram um acidente impressionante em Montes Claros. Um motorista teria desrespeitado uma placa de parada obrigatória e bateu em outro carro que capotou. A imagem impressiona, veja só. Bem no meio do cruzamento, o veículo prata invade a pista e bate na lateral do outro carro, bem em cima da roda traseira. Com o impacto, o veículo capota e arrasta por cerca de 10 metros. Em seguida, ele para tombado na pista. Veja que o para-brisa do veículo fica todo destruído. Segundos depois, olha o motorista aí. Ele aponta a cabeça na janela do carro. Desesperado, o condutor do carro prata vem até a vítima. Ele parece pedir para que o homem não se mexa. Na mesma hora, várias pessoas aparecem para ajudar. O motorista então decide sair pela parte da frente do veículo. O homem até se abaixa e pega alguns destroços aí espalhados pelo asfalto. De acordo com a polícia militar, nenhum dos motoristas ficou ferido. Eles até recusaram atendimento médico. Segundo a PM, os dois veículos estavam com a documentação regular e os motoristas são habilitados. Neste caso aí, o causador do acidente seria o motorista do carro prata. Isso porque, segundo a PM, na rua aqui, por onde ele desceu, tem uma placa de parada obrigatória. Ainda no local,
Os dois entraram em um acordo pelos danos nos veículos e também não foi preciso gerar um boletim de ocorrência. Alguns moradores aqui do bairro disseram para a gente e também para a polícia que acidentes acontecem com muita frequência aqui no local, mas nenhum foi nem parecido como este aí que acabamos de mostrar no vídeo. Os moradores ficaram impressionados. Você agora acompanha um resumo com notícias de outras regiões do estado nessa terça-feira. Família denuncia que bebê teve a cabeça arrancada durante o parto. Isso aconteceu em Araguari, no Triângulo Mineiro. A mãe, uma mulher de 24 anos, estava grávida de 6 meses. Ela passou mal em casa e foi levada para uma clínica particular com fortes dores na barriga e fez o ultrassom. O exame indicou que o parto deveria ser feito e ela foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Araguari. Durante o parto, segundo a família, o bebê teve a cabeça separada do corpo. Esse é o segundo caso em 4 meses no mesmo hospital. E de acordo com a assessoria jurídica da Santa Casa, os 2 procedimentos foram feitos pelo mesmo médico. Por meio de nota, a Santa Casa informou que será aberta uma sindicância para apurar os procedimentos durante o parto. De Uberlândia, Ellen Vilela. Em Mantena, no leste de Minas, um jovem foi preso suspeito de matar o próprio pai dentro da casa onde eles viviam. Segundo a polícia, Luan Patrick Dilane, de 19 anos, e Silvane Cristino de Souza, de 53, estavam bebendo quando começou um desentendimento entre os dois. Silvane teria pego uma faca e arranhado a barriga do filho. Luan Patrick ficou nervoso e revidou com uma facada no pescoço do pai. A polícia chegou no local depois de uma denúncia anônima e encontrou Luan Patrick ajoelhado e pedindo para ser algemado. Chorando, ele confessou ter matado o pai. O jovem foi preso e levado para a delegacia da cidade. De Governador Valadares, Camila Dourado. 6 homens foram presos e um menor de 17 anos apreendidos, suspeitos de tráfico de drogas, torturar e invadir a casa de moradores. A polícia realizou 2 operações no aglomerado Alto Veracruz, região leste da capital. Com os suspeitos, a polícia apreendeu celulares, pinos de cocaína e um caderno com anotações do tráfico de drogas. No ano passado, eles cometeram um crime bárbaro, ainda de acordo com a polícia. Torturaram e rasparam o cabelo de uma adolescente de apenas 15 anos. De Belo Horizonte, André Rocha. Nós voltamos falando de política. Na coluna desta semana, o jornalista Leandro Mazzini mostra que o Palácio do Planalto deve lançar o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, como candidato à sucessão de Michel Temer. Olá, boa noite. O Palácio do Planalto agiu rápido. Tão logo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, se lançou pré-candidato à presidência da República, o presidente Michel Temer começou conversas muito discretas, mas intensas, com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que hoje está no PSD, comandado pelo ministro Gilberto Kassab, das Comunicações. Mas Meirelles pode migrar para o MDB. Há um movimento discreto e forte de palacianos para levar Meirelles ao MDB para ser o candidato do Palácio do Planalto, oficialmente, à sucessão de Michel Temer, porque Temer não quer mesmo a reeleição. A eventual candidatura de Meirelles seria um troco, então, à candidatura de Maia, que, apesar de ter essa proximidade com o governo federal, conforme eu antecipei para vocês semana passada, Maia já avisou que não quer a aliança do presidente Michel Temer ou puxar para si a baixa popularidade do governo. Então,
o Palácio já articula o nome de Henrique Meirelles e consulta o mercado e líderes Brasil afora para ver qual é a aceitação de Meirelles. Jogo jogado, vai começar a disputa muito cedo. Leandro Mazzini, de Brasília. Uma pesquisa contratada pela Confederação Nacional da Indústria e divulgada hoje pelo IBOPE aponta que pobreza e crença em Deus são atributos a serem considerados pelos eleitores brasileiros na hora de escolher um candidato à presidência da República. O levantamento revelou que 89% dos consultados acham imprescindível ou importante o presidenciável conhecer o país. 52% disseram que preferem candidatos a presidente que venham de família pobre e 38% discordaram dessa tese. 8% afirmaram ser uma condição não determinante para a escolha do futuro presidente. 67% dos entrevistados disseram que crer em Deus é uma característica importante para o futuro presidente da República. 12% concordaram em parte, 3% disseram ser indiferente e 7% discordam em parte dessa tese. 11% discordaram totalmente e 1% não soube ou não souberam ou não quiseram responder. O IBOPE ouviu 2.000 pessoas de 127 municípios entre os dias 7 e 10 de dezembro do ano passado. A margem de erros é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E deve ser apreciado pela Prefeitura de Varginha um pedido de desconto no IPTU para moradores que pretendem instalar câmeras de segurança em casa ou no comércio. O valor do desconto será definido pelo Executivo. O documento foi apresentado pelo vereador Cláudio Abreu, do PTB. De acordo com a indicação, a intenção é criar uma parceria entre a sociedade e o poder público no combate à violência, já que, segundo a Constituição Federal, a segurança pública é dever do Estado e também responsabilidade de todos. O vereador acredita que, além de inibir a ação dos bandidos, as imagens também podem ser usadas para ajudar nas investigações de crimes. A Prefeitura não tem um prazo para responder a essa indicação. Caso o pedido não seja aceito, o vereador Cláudio Abreu pretende transformar a proposta em um projeto de lei. A Câmara Municipal de São Lourenço, no sul de Minas, aprovou por unanimidade um projeto de lei que prevê multa para quem abandonar nas ruas da cidade carros ou peças velhas, como reboques, carcaças, chassis e outras partes de carro. Assim que o projeto for sancionado pelo prefeito Leonardo de Barros Sanches, do Avante, quem descumprir essa lei pode ser multado. O valor da cobrança será definido por meio de um decreto da prefeitura. Isso é um problema antigo nas cidades do Brasil inteiro. As pessoas têm o carro está com 3, 4 anos de IPVA vencido, com várias multas, o carro é velho, não compensa a pessoa pagar os impostos, o que ela faz? Simplesmente abandona o veículo fica apodrecendo nas ruas, ocupando espaço que deveria estar servindo a comunidade de uma forma geral e correndo riscos, porque ele também serve de abrigos para criminosos e para outros animais, por exemplo, que ocupam esses carros, água empoçada que pode gerar mosquito da dengue, enfim, é uma série de problemas e as prefeituras precisam realmente tomar uma medida em relação a isso. A greve dos Correios preocupa quem está para receber contas e encomendas. Veja o que fazer para não ter prejuízos com essa paralisação que entrou hoje em seu segundo dia. As agências ficaram abertas, mas o atendimento... Vem fazer um pagamento duplicado, eles não estão recebendo. 19 estados e o Distrito Federal participam da paralisação. O Tribunal Superior do Trabalho aprovou na tarde de segunda-feira a proposta que gerou a paralisação nacional. A principal é a alteração no plano de saúde e na forma de coparticipação. Agora, será cobrada uma mensalidade para os empregados e dependentes, conforme a faixa etária e a remuneração. Alguns dos motivos para a greve são as mudanças em salários e planos de carreira, o fechamento de agências e a extinção do cargo de operador de triagem. Em Uberlândia, o Ronaldo foi preocupado atrás de uma encomenda que ainda não chegou. Correspondência está tudo atrasada, inclusive eu vivo pagando juros ao banco porque eu não pago minhas contas em dia. Enquanto o serviço não volta ao normal, quem usa os Correios precisa ficar atento. Quem fez compra pela internet pode renegociar com a empresa um novo prazo e forma de entrega. Devolver o produto também é uma alternativa. Acho que muita coisa a gente consegue resolver online, mas de compra de um produto a gente fica na mão, né? Tem que verificar inicialmente se há um interesse na espera, no retorno dos Correios e receber o produto com determinado atraso, ou se ele tem urgência na aquisição de um produto, ele pode rescindir esse contrato com a internet, colocando fim, fazendo valer o seu direito de arrependimento
e buscando aí uma compra onde ele quiser, de uma forma mais rápida, no estabelecimento comercial. A preocupação do Silvano é com as multas. Ele não tem nada em débito automático e depende dos Correios para pagar os boletos. Eu vou ter que esperar um pouco mais para ver se chega. Se não chegar, eu tenho que ir no Lan House, né? Puxar o número dessa conta para poder ir no banco e pagar. Ele está certo. Se a conta não chega, tem que correr atrás de uma segunda via. Em alguns casos, é possível negociar até uma nova data de vencimento. Se ficou esperando até o último momento e não recebeu, também é direito do consumidor ir, mesmo após o pagamento, ou melhor, mesmo após o vencimento, solicitar uma segunda via com data a ponto de pagar sem qualquer ônus para ele, consumidor. As viagens do trem turístico que vai ligar Minas Gerais ao Rio de Janeiro devem ser inauguradas no segundo semestre já deste ano. O roteiro interestadual vai percorrer 8 cidades e deve fomentar a atividade turística nesses municípios. Segundo a organização da Sociedade Civil de Interesse Público, que está à frente da implantação do trem, as locomotivas já foram recuperadas e 9 vagões estão sendo preparados para transportar cerca de 850 passageiros por dia. O trecho é de 160 quilômetros e liga Cataguases, em Minas Gerais, a Três Rios, no estado do Rio de Janeiro. Outras 6 cidades estarão na rota do passeio. São Leopoldina, Recreio, Volta Grande, além Paraíba e Chiador, essas cidades em Minas Gerais, e também a cidade de Sapucaia, no Rio de Janeiro. Os passeios serão realizados aos sábados, domingos e feriados e a passagem vai custar R$ 100. Você fica agora com a previsão do tempo, um breve intervalo e voltamos na sequência. Você que está nos acompanhando desde as 6h50 de hoje, às 18h50, viu que nós abrimos o Mais Notícias com a informação de que estava sendo julgado Clóvis Bento, de 48 anos, é acusado de ter matado a tiros em 2012 o próprio enteado, que é o Stefano Márcio dos Reis, de 15 anos. Nós dissemos que o julgamento estava marcado para terminar amanhã, mas ele terminou hoje. Ele foi condenado a 15 anos de cadeia, mas ainda assim vai responder ao recurso do processo em liberdade. Um outro assunto agora é o marolo. É uma fruta do Cerrado Mineiro, que aliás no norte de Minas tem outros nomes. É conhecida, por exemplo, como panã. Aqui no sul de Minas é conhecido como marolo e foi aqui que ganhou fama. Em Paraguaçu, a produção e a venda do marolo ou do panã está em alta, já que a época de safra vai de fevereiro até o final de março. O marolo é uma fruta típica do Cerrado, muito fácil de ser encontrado na natureza. Ainda são poucas as propriedades que investem no plantio da fruta. E para evitar que essa cultura acabe, muitos moradores de Paraguaçu, no sul de Minas, estão investindo na plantação dos pomares de maroleiros, como o pé é conhecido. Aqui no rancho do Seu José, por exemplo, são aproximadamente 1000 pés de marolo plantados. Mas, para que a planta realmente vingasse na propriedade, foram colocadas em prática diversas técnicas. As primeira vez, formei, plantei, perdi tudo as mudas. Segundo ano, plantei, perdi tudo. O terceiro ano eu plantei as mudas, que eu mesmo fiz ao tempo, sem cobertura, sem viveiro, sem nada. Fiz as mudas e plantei no meio do milho, que já se formou, já está essas árvores maiores aqui e que já estão com 4 para 5 anos. Nas terras de Seu José encontramos desde mudas recém-plantadas, que ainda estão bem pequenas, com cerca de 15 dias, até pés que estão começando a dar o fruto que conquistou o paladar do empresário. Partir um marolo e chupar um marolo, ai, o coração pula. É gostoso demais, porque a gente nasceu, criou com isso.
A árvore pode alcançar até 8 metros de altura e, dependendo do caso, pode chegar a produzir de 30 a 50 frutos por safra. Para seu José, a produção, pelo menos por enquanto, é para consumo próprio. Mas ele já pensa no futuro. Já desenvolvi uma máquina para fazer a polpa, tirar o caroço, acertar. Estou acabando de acertar lá na indústria, na fábrica, e se Deus quiser, logo, o próximo ano eu já tenho polpa para vender. Mas para quem tem interesse em produzir marolo, é preciso paciência. Segundo o engenheiro agrônomo, o maroleiro precisa de alguns cuidados. Apesar de ser um rústico no cerrado, né? Mas quando você parte para a multiplicação, né, principalmente através de mudas, ele é muito sensível, né? E não pode ter pressa. Um marolo, vamos dizer, que bem plantado, ele vai demorar 5 anos, 4, 5 anos no mínimo, para que tenha as primeiras cargas. Né? Com sabor e aroma marcantes, o marolo é muito usado na culinária. E não é à toa que Paraguaçu é conhecida como a terra do marolo. Muitas famílias tiram da fruta parte do sustento. Aqui tem maior utilização do fruto, seja da forma gastronômica, né, das N formas de doces, salgados, biscoitos, né, como também na parte cultural, né, festivais de música, escola de samba, marolo atômico, livros. Então, quer dizer, a comunidade aqui pegou o marolo, né, como um símbolo do nosso município. Está até no símbolo do brasão do município. E na época da colheita é assim que fica a casa da Ana Lúcia, bem movimentada. É que além dela, do marido e de uma filha, uma vizinha e até as cunhadas ajudam na produção dos doces feitos com marolo. Em média, por semana, eles produzem de 40 a 50 quilos de doce de marolo, que são vendidos de acordo com o tamanho ou peso. Uma bandejinha sai em média entre 7 a 12 reais. Já o pote custa 15. E como a época da safra do marolo vai de fevereiro até o finalzinho de março, Ana Lúcia congela a polpa da fruta e vende o doce o ano inteiro. Faz o doce de corte, faz o sem lactose que eu desenvolvi por causa da minha menina que ela tem intolerância à lactose e faz os de pote, que é doce de leite com marolo. Além disso, tem o licor. E ainda tem o licor, bolachinha, rocambole. Tem bastante coisa que a gente faz, as trufas. Outra cena comum nesta época do ano são as tradicionais barracas à beira da estrada, onde a fruta é vendida de 5 a 20 reais, dependendo do tamanho e peso. Durante o período, Rony, que é ajudante de pedreiro, deixa o cargo e se torna vendedor. Chega geralmente 8 horas e vai até escurecer. Aqui enfrentando o sol. E vale a pena? Vale a pena, com certeza. Além da fruta, muita gente faz questão de parar o carro na estrada para comprar doce. A gente viu, aí paramos agora para comprar o doce. Vale a pena, então? É, muito bom. Sempre a gente compra aqui todo ano, nessa época, né? Do marolo às uvas, o vinho nacional tem ganhado espaço nas exportações e também está caindo no gosto do brasileiro. Em 2 anos, o consumo por aqui cresceu quase 16%. O brasileiro tem consumido mais vinho e o melhor produzido no Brasil. Uma pesquisa mostra que o mercado nacional cresceu 15% no ano passado. Uma prova é o roteiro do vinho em São Roque. O percurso cheio de vinícolas e restaurantes tem atraído cada vez mais turistas. De um ano para o outro vem aumentando entre 10% e 15% o aumento desse público no nosso roteiro. Como o brasileiro está consumindo mais vinho, ele acaba que querendo saber o que tem de opção para ele, por exemplo, no verão. Consumir um vinho branco, consumir um vinho rosé, junto a isso, que tipo de comida, culinária. Do consumo cresce a preocupação com a qualidade. Afinal, diz este produtor, para sobreviver aos paladares cada vez mais exigentes, é preciso enfrentar os importados. Hoje os espumantes nacionais são um dos melhores do mundo, dito isso por degustadores profissionais da área. E os consumidores já perceberam a diferença. Para este turista que veio de São Paulo, o vinho brasileiro tem surpreendido. Temos uns vinhos com um padrão praticamente internacional hoje em dia, né?
Eu acho que está sendo muito agradável. O vinho é nacional, mas a tendência vem de fora e os produtores ficam de olho nisso na hora de lançar produtos. A grande aposta do momento é o rosé, sucesso no verão europeu e aqui em São Roque também. Além do vinho, da qualidade da uva, da qualidade do produto, a qualidade da embalagem, de ter uma apresentação bacana, de mostrar como ele fica bacana na taça, porque todo mundo gosta de ter a sua foto, de ter o seu momento feliz, bonito, registrado, e o vinho rosé para isso cumpre um papel muito bacana. Esta é a prova que o consumidor brasileiro está disposto a novas sensações e, pelo jeito, não tem se arrependido. Há 20 anos atrás a gente vinha aqui para São Roque e não tinha essa variedade toda, né? E hoje em dia já não, a gente consegue vir, consumir e são vinhos de uma qualidade bem melhor. A reportagem fala do interior de São Paulo, mas a gente tem que fazer uma referência também aos vinhos locais aqui, especialmente de Três Pontas, de Andradas, que ganham destaque internacional a cada dia. Nós tivemos o Maria Maria aqui, que foi um vinho premiadíssimo mundialmente, e os vinicultores estão de parabéns para conseguindo avançar com a tecnologia e fazer um produto melhor para a gente consumir, para a gente vender fora do país. Aos poucos, as famílias brasileiras começam a retomar alguns hábitos de consumo que foram esquecidos durante a crise econômica. A escolha dos produtos ainda é mais calculada, mas já está dando para gastar um pouco mais no supermercado. Gabriela voltou a comprar os produtos preferidos no supermercado. Ela é do tipo que gosta de qualidade sem olhar o preço, mas em tempos de crise se viu tendo que poupar. E na primeira melhora financeira já voltou a gastar um pouco mais. De uns tempos para cá eu estou conseguindo voltar para as marcas que eu estou acostumada, que gosto e que me dá prazer de comprar mesmo. Aos poucos, as famílias brasileiras começam a retomar alguns hábitos de consumo adquiridos nos tempos de bonança da economia. No lugar da margarina, a manteiga retornou à mesa, mesmo custando o dobro. Antes da crise, 34% dos brasileiros consumiam manteiga. Em 2016, 33% da população. Ano passado, quase 37%. Isso significa que mais de 2 milhões de pessoas passaram a gastar mais com este item. Em casa era só manteiga, né? Agora eu tenho comprado a margarina e tenho a manteiga. Então eu uso assim a margarina para bolo, untar forma, coisas que realmente eu acho que não vai ser necessária a manteiga, mas eu gosto da manteiga. Não deixei de comprar manteiga. Além da manteiga, estão voltando para o cardápio dos consumidores batata congelada, requeijão, azeite extra virgem e pão industrializado. Quando o assunto é alimentação, nem a crise faz Raul substituir alguns produtos que gosta. Hoje, então, a chance dele economizar desta forma é menor ainda. Eles estão fazendo óleo com sabores diferentes e tudo mais, mas não substitui o azeite, não. O azeite é preferência. O que tiver em oferta, a gente aproveita, já leva 2. A gente tem percebido essa movimentação em itens de melhor qualidade. O estudo avaliou mudanças no padrão de consumo a cada variação da economia. Os anos de 2009 até 2011 foram de conquistas para os brasileiros, com busca de fartura. 2012 a 2014 foi a vez da gourmetização, com opções cada vez mais sofisticadas. Já em 2015, a mordomia acabou e começou o período de racionalização. Foi só no final de 2016 que a retomada de compra de alguns produtos se iniciou. Agora estamos num período chamado pela pesquisa de fase das escolhas inteligentes. Embalagens do tipo refil ou com versões mais baratas, como estas plásticas e também as tamanho família. O sabão em pó de 2 quilos, por exemplo, teve alta de 33% nas vendas, comparando novembro de 2016 até novembro do ano passado. O consumidor valoriza o seu dinheiro muito mais hoje, a gente percebe isso. A gente percebe por exemplo, o refil de sabonete, a gente percebe que aumentou o consumo. O clube de vantagens, onde o consumidor que já é fidelizado ao supermercado, ele compra 3 e leva 1 adicional. Então o consumidor vai atrás desse tipo de promoção hoje. O número de milionários no Brasil voltou a subir. Depois de um período de queda que coincidiu com a recessão brasileira, um levantamento da consultoria Knight Frank apontou que o país contava ao final do ano passado com 43.700 pessoas que tinham fortuna superior ao equivalente a 5 milhões de dólares. Em 2012,
o total de milionários brasileiros somava 58.300 pessoas. Mas em 2016, por causa da desvalorização do dólar, inclusive, esse número caiu para 34 mil pessoas. A recuperação de 28% em apenas um ano, de 16 para 17, indica que até 2022 a projeção é que 54.700 brasileiros poderão ser considerados milionários por esse critério que nós acompanhamos agora, é o de 5 milhões de dólares. Nós vamos agora à previsão do tempo, intervalo, e voltamos já já. Nós abrimos o nosso bloco de esportes de hoje com uma reportagem especial que serve de orientação, serve de alerta também para quem quer praticar esportes, para quem quer jogar futebol. E quem vai contar os detalhes para a gente é Letícia Reis, que já está aqui comigo. Letícia, boa noite para você. Uma boa noite para você, Luiz. Uma boa noite para o pessoal de casa. E uma iniciativa muito legal, viu, Luiz, essa reportagem. Os cardiologistas do Hospital Universitário e estudantes do curso de Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora estão preocupados com os problemas cardíacos dos atletas e agora eles estão acompanhando 140 adolescentes que sonham com a carreira de futebol. Essa é uma iniciativa que mostra bem, Luiz, que o futebol vai além da prática do esporte. A história do futebol não é marcada apenas por gols e comemorações. Torcedores do mundo inteiro já acompanharam cenas tristes em campo. Atletas que morreram no meio de uma partida, causando comoção nos colegas, na arbitragem e na torcida. Enquanto treinam nas escolinhas de futebol e nos projetos esportivos pelo Brasil afora, os adolescentes e os jovens que sonham em conquistar fama e dinheiro com o futebol evitam pensar em todos os atletas que desafiaram o corpo ao limite e morreram por isso. Mas as autoridades estão atentas. A Confederação Brasileira de Futebol está cada vez mais rigorosa quando o assunto é saúde. Apesar de não haver um consenso, né, de se crianças e jovens devem fazer, a gente prefere fazer e descartar a possibilidade de algum problema e até mesmo informar a própria família para ter cuidado e fazer o tratamento pertinente, permitindo ele fazer a prática do futebol ao longo da sua vida. O projeto de extensão Futebol UFJF, da Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora, tem 140 jogadores divididos em 6 categorias. Eles só serão inscritos na Federação Mineira de Futebol com a apresentação de um atestado cardiológico. Uma parceria entre a faculdade e o setor de cardiologia do Hospital Universitário está ajudando os atletas. Em 5 dias, vão ser examinados 69 adolescentes de 14 a 17 anos. Eles passam por exame clínico e são encaminhados a exames como eletrocardiograma. Quando são submetidos esses pacientes a uma atividade física mais intensa, ao se exigir do coração nesse nível mais intenso, que é a prática de um esporte, principalmente se for competitivo, você pode deflagrar algumas arritmias e, eventualmente, algumas arritmias podem ser, inclusive, fatais. Então, o indivíduo pode ter uma morte súbita, por exemplo, durante uma prática de uma corrida, de uma maratona, de um jogo de futebol. O médico explicou aos atletas a importância dos exercícios físicos e a necessidade de saber se o esportista tem alguma doença cardíaca. Se dentro dessa população, dessa amostra de futuros talentos futebolísticos, a gente encontrar alguns com alguma alteração no coração, alteração essa que o coloque em algum grau de risco de vir a ter um evento arrítmico ou eventualmente até fatal durante o esporte, nós vamos então melhor avaliar esses atletas, vamos verificar qual é o tipo de doença e para cada tipo de doença nós poderemos recomendar um tipo, inclusive, de tratamento. Vitor passou pelos exames e foi liberado para jogar futebol. Por que você acha importante participar desses exames? Pela segurança do atleta e saber que a gente está apto a
praticar esporte físico. Márcio foi aprovado nos exames e ficou aliviado. O adolescente joga bola desde pequeno. Aos 16 anos, ele sonha com uma vaga em um time profissional. Espero uma coisa melhor, né? Crescer na vida e jogar e sair para fora aí. O patrimônio dele é a saúde. Sem a saúde, ele não consegue cumprir as exigências que o jogo e o treino impõem. Então, é um princípio básico. Ele está saudável para o dia a dia dele. Você tem razão, a iniciativa é legal. Eu me lembro do jogador Serginho, aquele zagueiro de São Caetano, com 30 anos de idade, ele morreu em campo numa partida, se não me engano, pelo Campeonato Paulista, talvez, né? Contra o São Paulo em 2004, isso. Foi isso mesmo. Além dele, também outros jogadores brasileiros também já perderam a vida e no mundo também a gente acompanhou. E é importante essa iniciativa, Luiz, não só para o futebol, porque hoje em dia os atletas são atletas de alto rendimento, seja no futebol, seja em outras modalidades. Então é importante que tenha esse acompanhamento mesmo. Legal. Vamos falar de Campeonato Mineiro, já foram definidos os dias e horários das quartas de final? Já sim, Luiz. Dos 4 jogos, 3 serão disputados no sábado e apenas 1 no domingo. Neste ano, os clubes aprovaram as mudanças na fórmula de disputa. O Campeonato Mineiro deste ano teve mudança. No novo formato, os 8 primeiros times, entre os 12 concorrentes, se classificaram às quartas de final, que serão disputadas em jogo único. Os donos das melhores campanhas têm a vantagem de jogar em casa. Em caso de empate, a vaga será definida nos pênaltis. Acho uma boa ideia esse novo formato, que dá mais oportunidade para os times dos interiores, né? Não dá só Cruzeiro e Atlético na final. Perfeito, tem que ser assim mesmo, chance para todos. Porque ele tá cansado, só Cruzeiro, América, Atlético, não, todos. Não gosto não. A temporada para os times já é bem apertada, principalmente para Atlético e Cruzeiro, que disputa Libertadores, Copa do Brasil, essas coisas. Péssimo. É muito jogo para um campeonato que não vale nada. Imbatível e invicto até aqui, o Cruzeiro encara o Patrocinense, que se classificou em 8º lugar. Mesmo a Raposa disparada na liderança, com uma diferença de 16 pontos do adversário, um tropeço no Mineirão elimina o Cruzeiro. Tropeça não, o Cruzeiro é quando chega para ganhar mesmo. Aí 3-0 Cruzeiro fácil. Já o América, classificado às quartas de final desde a 9ª rodada, pega o Boa Esporte. O Tupi, que aplicou uma goleada de 7-1, joga com o Tombense, classificado em 5º. E o Atlético, que terminou em 3º com 18 pontos, encara a URT. 3-1 pro Galão da Massa, né? E agora vai ser uma batida forte de partidas importantes aí pela frente, né? Tomara que a gente possa dar uma resposta positiva, mas sem dúvida nenhuma agora o campeonato começa a ficar bom. Agora vamos falar de Libertadores. O último brasileiro a estrear na fase de grupos da Libertadores é o Vasco da Gama. O time Cruz Maltino entra em campo daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, em São Januário, contra a Universidade do Chile. O Vasco conseguiu a classificação após vencer o Jorge Wilstermann da Bolívia na disputa de pênaltis. Lembrando que, além do Vasco e da Universidade do Chile, o grupo é formado por Cruzeiro e Racing da Argentina. E agora também, né? Temos a lista da seleção brasileira, né, para os próximos amistosos. O Tite anunciou, está repercutindo. Conta pra gente. Pois é, Luiz, repercussão, né, dessa lista do Tite. Dessa vez o técnico convocou 25 jogadores, 2 a mais que o que ele costuma convocar. 3 novos nomes foram divulgados, mas o treinador deixou claro que mesmo que quem ficou de fora da lista ainda tem chance de disputar a Copa do Mundo. Sem Neymar, ainda se recuperando de uma cirurgia no pé, Tite busca alternativas. A ausência do craque abriu espaço para novidades. Em vez de 23, o técnico convocou 25 atletas. Nos amistosos contra a Rússia e a Alemanha no fim deste mês, 3 jogadores terão a primeira chance na seleção sob o comando do treinador. O goleiro Neto, do Valência da Espanha, e os atacantes William José, do também espanhol Real Sociedad, e Anderson Talisca, do Besiktas da Turquia. Queria agradecer ao professor Tite, toda a sua comissão técnica, por ter me dado essa oportunidade. Espero dar o melhor de mim e aproveitar ela ao máximo. Caras novas, para a surpresa dos torcedores. Neto, eu não venho acompanhando. O Talisca, nem sabia que ele estava no Besiktas. Na verdade, eu nem lembrava deles. Eu estava na expectativa de convocar o Lucas Paquetá do Flamengo. Dúvidas? Tite ainda convive com elas. Algumas das 23 vagas para a Copa da Rússia seguem indefinidas na cabeça do treinador. Tanto que quem ficou de fora dessa lista não deixou de ser lembrado pelo técnico da seleção.
Isso não quer dizer que o Juliano está fora, isso não quer dizer que Lucas Lima está fora, isso não quer dizer que Diego está fora, absolutamente. Bom, Letícia, e hoje o Atlético viveu um dia de muita alegria e ao mesmo tempo de muita tristeza, né? Como é que foi essa jornada do Galo hoje? Pois é, Luiz, a gente abriu, né, falando de uma boa iniciativa e vamos dar uma notícia triste. Teve uma nova modalidade hoje no Galo. O Atlético Mineiro anunciou na cidade do Galo a criação do Galo Futebol Americano em parceria com o Grupo Sada. Maior campeão do país na modalidade, o Sada Eagles FA, deu grande visibilidade ao futebol americano. Neste ano, o Galo FA vai disputar 2 competições. A estreia será neste próximo sábado, às 5 da tarde, contra o Nova Serrana Forguedes pelo Campeonato Mineiro. Mais pra frente, o Galo FA vai disputar a Brasil Futebol Americano, que é a primeira divisão da modalidade no país. Alguns representantes dessa parceria estiveram presentes na coletiva de apresentação, inclusive o diretor executivo do Galo, Bebeto de Freitas, que falou da importância dessa nova modalidade esportiva. Nos foi chegada uma oportunidade que nós entendemos que nós não poderíamos de maneira nenhuma perder. Uma equipe campeã brasileira, uma equipe de um esporte que vem crescendo no Brasil, cresceu muito nesses últimos anos. Aqui em Belo Horizonte, as nossas equipes adversárias mantêm equipes do futebol americano e nós entendemos que nós não podíamos ficar fora disso. Logo após essa solenidade de abertura, Bebeto de Freitas sofreu uma parada cardíaca. O diretor foi socorrido ainda na cidade do Galo, mas não resistiu. Paulo Roberto de Freitas morreu aos 68 anos. Ele foi um dos jogadores mais importantes de vôlei do Botafogo, conseguindo 11 títulos cariocas. Bebeto foi um dos mais respeitados treinadores de vôlei do mundo, tendo dirigido o time da geração de prata do vôlei masculino brasileiro nos Jogos Olímpicos de 84 em Los Angeles e em 88 em Seul. No Atlético, Bebeto teve 4 passagens trabalhando na gestão do clube e conseguindo, claro, bons resultados, como campeão mineiro em 99, vice-brasileiro no mesmo ano e o 4º lugar no Brasileiro de 2001. O Galo decretou luta oficial de 3 dias. Uma grande perda, era um grande gestor e um grande atleta também. A gente lamenta muito a morte do Bebeto de Freitas. Letícia, muito obrigado. Eu que te agradeço, Luiz, uma pena. Mais notícias de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite para você de casa. Uma boa noite e até amanhã.